Agora que 2025 está a chegar ao fim, é o momento ideal para fazer uma retrospectiva e perceber quais foram os países que mais turistas receberam ao longo do ano. Depois de um período de forte recuperação do turismo global, viajar voltou a ser uma prioridade para milhões de pessoas em todo o mundo. Seja por lazer, cultura, gastronomia, praias ou grandes cidades, alguns países destacaram-se claramente. Nesta retrospectiva de final de ano, vamos descobrir o top 10 países mais visitados em 2025, com uma estimativa do número de turistas e os principais motivos que colocaram cada um deles neste ranking. Portugal. Portugal recebeu em 2025 cerca de 30 milhões de turistas internacionais, consolidando-se como um dos destinos mais atrativos da Europa. O país continua a conquistar visitantes pelo seu clima agradável, praias de excelência, segurança e qualidade de vida. Lisboa e Porto mantêm-se como cidades muito procuradas, enquanto o Algarve continua a ser um dos destinos de sol e mar mais famosos do continente. Além disso, o custo relativamente acessível, a gastronomia e a hospitalidade dos portugueses fazem com que muitos turistas regressem mais do que uma vez. 9. Japão. O Japão registrou aproximadamente 35 milhões de turistas em 2025, confirmando o forte regresso do turismo internacional. O país fascina visitantes pela combinação única entre tradição e modernidade. Templos antigos, tecnologia avançada, cultura pop, gastronomia premiada e cidades vibrantes como Tóquio, Kyoto e Osaka fazem do Japão um destino extremamente desejado. O turismo também cresceu graças a eventos culturais, melhorias na infraestrutura e maior facilidade de acesso para turistas estrangeiros. 8. Alemanha. A Alemanha recebeu cerca de 37 milhões de turistas internacionais em 2025. O país destaca-se tanto no turismo cultural quanto no turismo de negócios. Cidades como Berlim, Munique e Hamburgo atraem visitantes interessados em história, arte, arquitetura e eventos internacionais. Festivais tradicionais, mercados sazonais e grandes feiras empresariais também impulsionam o fluxo turístico ao longo de todo o ano, mantendo a Alemanha entre os destinos mais visitados do mundo. 7. Turquia. A Turquia foi visitada por aproximadamente 50 milhões de turistas em 2025. O país continua a ser um dos destinos mais completos do mundo, oferecendo história milenar, paisagens únicas e preços competitivos. Istambul é um dos grandes destaques, sendo uma das cidades mais visitadas do planeta, enquanto regiões como Capadócia, Antália e a costa do Mediterrâneo atraem turistas em busca de cultura, praias e experiências diferenciadas. A localização estratégica entre Europa e Ásia também reforça o apelo do país. 6. México. O México recebeu cerca de 45 milhões de turistas internacionais em 2025. O país mantém-se como um dos destinos favoritos das Américas, combinando praias paradisíacas, sítios arqueológicos, cultura vibrante e gastronomia reconhecida mundialmente. Cancún, Riviera Maya, Tulum e Cidade do México lideram as preferências dos visitantes. A diversidade de experiências, desde resorts de luxo até turismo cultural e histórico, faz com que o México continue a crescer no ranking global. 5. Reino Unido. O Reino Unido registrou aproximadamente 40 milhões de turistas internacionais em 2025. Londres continua a ser o principal polo turístico, atraindo visitantes interessados em museus, história, entretenimento e compras. Além da capital, cidades como Edimburgo, Manchester e Liverpool também contribuem para o turismo, assim como eventos culturais, musicais e desportivos. O país mantém uma forte presença no turismo internacional graças à sua influência cultural e histórica. 4.
Itália. A Itália recebeu cerca de 60 milhões de turistas em 2025, mantendo-se como um dos países mais desejados do mundo. Roma, Veneza, Florença e Milão continuam a atrair milhões de visitantes interessados em arte, história e moda. Além das grandes cidades, regiões costeiras, vilas históricas e rotas gastronômicas reforçam o turismo italiano. A Itália é frequentemente vista como um destino onde cada cidade funciona como um museu a céu aberto. 3. Espanha. A Espanha manteve-se entre os líderes mundiais, com aproximadamente 85 milhões de turistas internacionais em 2025. O país oferece uma combinação muito forte de clima agradável, praias, festas, cultura e gastronomia. Barcelona e Madrid continuam a ser destinos urbanos de topo, enquanto as ilhas, como Maiorca, Ibiza e Canárias, atraem milhões de visitantes todos os anos. A diversidade de experiências faz da Espanha um dos destinos mais completos da Europa. 2. Estados Unidos. Os Estados Unidos receberam cerca de 80 milhões de turistas internacionais em 2025. O país atrai visitantes pela sua enorme diversidade de destinos, desde grandes cidades como Nova York e Los Angeles até parques temáticos em Orlando, paisagens naturais e centros de entretenimento como Las Vegas. O turismo de negócios, eventos e compras também contribui fortemente para esses números, mantendo os Estados Unidos entre os países mais visitados do mundo. 1. França. A França encerra 2025 novamente como o país mais visitado do mundo, com cerca de 90 milhões de turistas internacionais. Paris continua a ser o destino número 1, atraindo visitantes pela arte, moda, gastronomia e monumentos icônicos. No entanto, o turismo espalha-se por todo o país, incluindo o sul da França, a Riviera Francesa, castelos, vinícolas e regiões históricas. A diversidade cultural e a forte identidade turística mantém a França no topo do ranking global. E assim termina a nossa retrospectiva de 2025. Estes foram os países mais visitados do mundo ao longo do ano, mostrando que o turismo global continua forte e em crescimento. Agora conta aí qual desses países você visitou em 2025 ou qual está no topo da sua lista para viajar em 2026.